Vamos abrir as nossas Bíblias na carta aos Hebreus. Hebreus, capítulo 12, versículo 12, 13, 14 e 15. Carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 12 em diante. Vamos nesta noite, irmãos, fazer uma leitura conjunta. Eu vou contar 1, 2, 3 e nós começamos a ler juntos, com muita convicção e também com muita dicção. Vamos treinar um pouco a nossa dicção. Amém, irmãos? Vamos falar as palavras completas, do tipo leite quente. Amém? Oh, vocês hoje estão fracos nesse amém, hein? Amém significa, irmãos, assim seja. É como bater um prego bem batido, bem fixado e virar a ponta. Amém? Glória a Deus, ninguém depois consegue tirar isso que foi pregado. Vamos todos juntos, 1, 2, 3. Portanto, tornai a levantar as mãos cansadas e os joelhos desconjuntados, e fazei veredas direitas para os vossos pés, para o que manqueja, se não desvie inteiramente, antes seja sarado. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, e de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe, e por ela muitos se contaminem. Amém. Oh, como é gostoso a gente ler as palavras completas, não é, irmãos? Porque normalmente a gente vai lendo e vai comendo assim o finalzinho das palavras. Mas hoje nós tivemos esse privilégio. Queiram estar sentados, por favor. Irmãos, nós começamos uma série denominada Como Superar Emoções Negativas. Nós já tivemos 5 mensagens a esse respeito, e hoje é a 6ª mensagem. Eu recomendo de forma enfática que aqueles que não viram as outras 5 mensagens queiram, por favor, acessá-las em nosso canal no YouTube, na playlist Como Superar Emoções Negativas. E a mensagem de hoje tem como título Desenraizando Raízes de Amarguras. Meus queridos irmãos, o Espírito Santo me levou a esse texto e eu demorei algumas horas a entender como eu deveria pregá-lo. Quando eu falo algumas horas, não são poucas horas, são muitas horas. Não passou de um dia, mas foi quase um dia inteiro para entender como o Espírito Santo queria que eu pregasse esta mensagem no dia de hoje. Porque, irmãos, eu entendi ao depois
que eu deveria pregar esta mensagem como uma terapia espiritual para promover a cura de dores nas mãos, nos joelhos, nos pés, nas juntas, nas articulações. E eu quero dizer a você, em nome de Jesus, não importa quais sejam as lesões, os reumatismos, a artrite, a artrose, osteoporose, leucemia ou qualquer enfermidade. Eu sou uma pessoa simples, uma pessoa comum, uma pessoa com N defeitos, mas eu recebi a autoridade do Espírito Santo para pregar essa mensagem com poder de cura. Aleluia! A palavra de Deus é como uma cápsula que traz dentro de si o poder da cura pela medicina do céu. No céu há uma substância, e com essa única substância, qualquer enfermidade é curada. Pela misericórdia do Senhor, eu já vi mais de uma vez, em visões de Deus, essa substância sendo injetada em pessoas. E essas pessoas foram curadas pelo poder de Deus. Na igreja que eu congregava em Campinas, tinha um rapaz, filho do meu co-pastor, que ele tinha uma enxaqueca de muitos anos. E quando dava aquela enxaqueca, ele ficava com vontade de bater a cabeça na parede. E um dia no culto, ele começou a passar mal com aquela enxaqueca. E nós fomos na sala pastoral, porque ele trabalhava na transmissão do culto. Nós fomos na sala pastoral para atendê-lo. E fomos orar por ele. E enquanto eu orava por ele, o Senhor me deu uma visão de algo que parecia assim um arame, que entrava em uma veia no braço dele e subia, ia até a cabeça. E naquela noite Jesus o curou da enxaqueca. E ele nunca mais teve enxaqueca. Ele poderá morrer de qualquer outra coisa, mas não vai sofrer e nem morrer de enxaqueca. Glória a Deus. A palavra do Senhor tem poder de cura. Salmo 107, versículo 20, diz: Ele enviou a sua palavra e os curou de todas as enfermidades e os livrou da morte. Quando Deus envia a sua palavra tem poder e tem efeito de medicina para o espírito, a alma e o corpo. Oh, glória a Deus! É por isso que eu tenho falado para os irmãos que nós não admitimos que nesta igreja fique uma pessoa doente de depressão da alma ou com transtornos na alma. Todos serão curados pelo poder da palavra, em nome do Senhor Jesus. Provérbios capítulo 4, versículo 22 diz: pois elas, está falando das palavras do Senhor, dão vida a quem as encontra e saúde a todo o corpo. Da planta dos pés ao alto da cabeça, a palavra do Senhor dá saúde. A nossa parte, irmãos, é receber a palavra, comer a palavra, interiorizar a palavra, deixar que a palavra
entre na nossa corrente sanguínea. E por onde a palavra passar, haverá cura, haverá saúde, haverá abundância. Bendito seja o Senhor. Ao longo dos anos, irmãos, e pela misericórdia do Senhor, eu já nasci em um lar cristão, e ainda pela misericórdia em dobro, durante a minha infância e adolescência e juventude, eu permaneci na igreja. Eu tenho visto, irmãos, muitos milagres, pela imposição de mãos, pela oração da fé, pela unção com óleo. Eu fui criado, irmãos, em uma cidade que não tinha médico, tinha só um farmacêutico. E quando alguém passava mal, não tinha SAMU para chamar, não tinha PS para levar, não tinha UPA para levar, tinha que chamar o pastor, que era o presbítero. E o presbítero vinha com óleo e ia repreender a pressão alta. E o presbítero vinha com óleo para ministrar a cura divina. Quantas e quantas vezes eu peguei a minha bicicleta, porque minha mãe passava mal e desmaiava, e eu ia lá buscar o presbítero, para o presbítero ir lá e curar a minha mãe. Agora é muito fácil. Agora a gente pega o telefone, chama o SAMU, vem lá os paramédicos, já aplicam alguma coisa e leva a pessoa para lá. Mas, meus irmãos, Jesus cura. Quando você não tiver médico, quando você não tiver socorro humano, clame por Jesus. Ele é socorro na hora, socorro bem presente. E quando não der tempo fazer oração, apenas clame pelo nome dele, diga Jesus, Jesus, clame pelo nome dele, e ele é socorro bem presente. Porque às vezes não dá tempo a gente fazer uma oração, não é, irmãos? Terça-feira passada mesmo, eu me envolvi em um acidente de automóvel e, sinceramente, um acidente de automóvel, né? Não, um acidente de trânsito, porque foi com um caminhão contra o meu carro. Irmãos, não dava tempo fazer uma oração, não dava nem para pensar, só dava para falar Jesus. Não dava nem para falar uma outra palavra do tipo, tem misericórdia, socorre-me, ou algo dessa natureza. Só dava para clamar o nome dele. Mas aqueles que estavam em alto mar, quando as ondas se agitaram, eles clamaram pelo Senhor, e o Senhor os salvou, e o Senhor os livrou da morte. Clame por Jesus, o seu clamor vai ser uma flecha que vai chegar na glória. E a resposta virá imediatamente, numa velocidade maior do que um trovão, um raio. Uma velocidade maior do que aquela medida como velocidade da luz. Então, irmãos, eu tenho visto muitos milagres, mas o milagre mais impressionante, irmãos, que eu presenciei, foi em uma noite que eu estava cooperando numa igreja na cidade de Pedreira. Eu dirigi uma igreja, Assembleia de Deus, na cidade de Pedreira, e tinha uma outra igreja, Assembleia de Deus, também do Ministério do Belém, mas de outro campo, na cidade de Pedreira. E o nosso campo não tinha assim uma grande comunhão com o outro campo. E eu saí daquela cidade sem ter muita comunhão
com a outra Assembleia de Deus. Mas aí o pastor da outra Assembleia de Deus me convidou para cooperar ali naquela igreja. E eu pensei, olha, eu não fui assim tão amigo dessa igreja. Eu vou lá para limpar a minha barra. E eu fui nessa igreja, irmãos, numa noite, e eu falei uma palavra sobre a cura dos 2 cegos, que está em Mateus capítulo 20. E de repente começou uma movimentação tremenda ali na igreja, e as pessoas dando glória a Deus, e as pessoas indo para um lado, para o outro. Eu na hora pensei, meu Deus, o que está acontecendo? Porque a minha pregação não está lá assim para esse povo, está com essa alegria tão grande, porque eu não sou assim, um pregador que agita as massas. Mas o que aconteceu, irmãos? O pastor daquela igreja se aproximou de mim e disse, olha, essa menina, ela nunca tinha andado. E ela saiu do colo da mãe, ela estava com a mãe, ela é filha de um presbítero daquela igreja. Ela estava sentada, a mãe estava sentada num banco assim na frente, com a menina no colo. E a menina saiu do colo da mãe e andou. Glória a Deus! A palavra de Deus entrou no interior dos ossos daquela menina. E a palavra de Deus fez aqueles ossos que estavam tortos se endireitarem. E aquela menina andou pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Nós entendemos, irmãos, em Provérbios capítulo 3, versículo 8, que quando a pessoa recebe a palavra do Senhor com temor, a Bíblia nos diz que isso se constituirá em saúde para o seu corpo e em vigor ou fortalecimento para os seus ossos. E Hebreus capítulo 4, versículo 12, diz que a palavra de Deus, ela é viva, ela é um agente dinâmico e eficaz, e ela penetra até as medulas ósseas. A medula óssea, irmãos, é o tecido encontrado no interior dos ossos. Popularmente, nós chamamos de tutano. E a medula, ela tem a função de produzir as chamadas células sanguíneas, que são glóbulos brancos, glóbulos vermelhos e plaquetas. E a palavra de Deus entra no interior dos ossos, na medula dos ossos. Oh, aleluia! Nesta noite nós estamos diante dessa palavra. Deixe essa palavra entrar no interior dos seus ossos. Deixa essa palavra entrar na sua mente, no seu cérebro. Porque esta palavra vai aumentar o seu quociente intelectual. A sua inteligência será ampliada, a sua capacidade intelectual será ampliada pelo poder da palavra de Deus. Oh, aleluia! Agora, meus amados, o texto que nós lemos apresenta a vida abundante, representada pelo tripé, a cura do corpo, a paz com todos os homens e a busca da pureza, a santificação. É a diretriz divina, bíblica,
para todo crente, todo seguidor de Cristo, tem direito à vida abundante. Porém, irmãos, a amargura se coloca como um obstáculo para que nós possamos entrar no estágio de vida abundante. E eu gostaria de começar dizendo que mais do que qualquer outra coisa, eu quero que você saiba que as suas mágoas do passado, as amarguras do passado, as tristezas do passado, elas não precisam controlar o seu presente e o seu futuro. Porém, se nada for feito, as mágoas do passado vão controlar a sua vida, vão controlar o seu presente e vão controlar o seu futuro. Porque a amargura, irmão, é um dos venenos da alma que nos impede de viver uma vida saudável, seja no plano espiritual, no plano emocional e no plano físico. Muitas pessoas que têm a promessa de Deus de um ministério, que têm a promessa de Deus de um casamento, ainda não ingressaram no ministério e ainda não receberam o seu cônjuge da parte de Deus, porque precisam primeiramente estar curados de toda a amargura da alma. E porque Deus te ama tanto, para que você não sofra, Deus está esperando que isso aconteça, para que você esteja preparado e preparada para receber o seu esposo, para receber a sua esposa. Porque a amargura impede a pessoa de viver uma vida alegre, uma vida saudável, a vida abundante. Porém, é preciso fazer alguma coisa. A palavra que Deus nos dá nesta noite, ela é suficiente para levar você a uma convicção e fazer alguma coisa para que esta ferida que há em seu coração, ela seja curada e comece um novo futuro que Deus tanto quer dar para você. Mas Deus está esperando que você se qualifique para. E isso exige livrar-se da amargura, não importando qual seja a sua origem, a sua extensão ou a sua permanência. Porque há pessoas que carregam amargura em seus corações por 20 anos, 30 anos ou mais. Uma vez eu fui conversar com uma irmã. Essa irmã já tinha quase 70 anos. E ela guardava no seu coração uma amargura. Porque quando ela era adolescente, ela apaixonou-se por um rapaz que, segundo ela, era o amor da vida dela. E a mãe não deixou que ela se casasse com essa pessoa. Ela já era mãe, ela já era avó, mas ela guardava lá no íntimo do seu coração, lá no subsolo do seu coração, essa amargura. Porque a mãe não deixara ela casar com a pessoa que ela amava.
Agora, meus amados irmãos, nós precisamos estar antenados, porque na expressão do autor aos Provérbios, capítulo 12, versículo 15, a responsabilidade é pessoal. Ninguém pode fazer por você, nem o Espírito Santo, nem Jesus. Só você pode fazer por você. O Senhor nos dotou de liberdade. O Senhor nos dotou de poder de escolha. O Senhor nos dotou de livre arbítrio. E Ele não interfere. Ele nos aconselha. Ele procura nos guiar. Mas Ele não nos obriga. A responsabilidade é pessoal de cada um de nós. E o autor, capítulo 12, versículo 15, diz: tende cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, porque a graça está disponível para todos. Não há pessoas excluídas da graça. A graça é para todos. Glória a Deus. E segundo, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe e por ela muitos se contaminem. Porque, irmãos, a amargura é um veneno que pode penetrar em qualquer pessoa. Porque todos nós, em algum momento, somos ofendidos. E nós precisamos estar preparados. Porque em algum momento nós vamos ser ofendidos. E parece que as ofensas que doem mais são aquelas ofensas praticadas por pessoas que nós amamos. Parece que são essas as que doem mais. Agora, irmãos, quando nós somos ofendidos, se a nossa imunidade espiritual estiver alta, não vai acontecer nada. Mas, meus amados irmãos, é como gripe. Quem nunca fica gripado? Quem sempre está 100% com a sua imunidade pronta para resistir todos os vírus existentes e aqueles que ainda surgirão de gripe? Quem? É igual à amargura. Agora, se nós estivermos vulneráveis, irmãos, pelo alto grau de toxicidade da amargura, ela pode contaminar a nós e contaminar outras pessoas que estão em nosso entorno. Eu já vi esse tipo de contaminação acabar com casamentos, acabar com amizades, acabar com famílias, acabar com a comunhão entre os irmãos, acabar com igrejas, acabar com ministérios, acabar com departamentos como círculo de oração. Meus amados irmãos, a amargura é altamente tóxica. Muitas empresas acabaram por causa da amargura entre os sócios, ou da amargura entre os donos da empresa, os seus funcionários, os seus clientes, os seus fornecedores. Eu já vi a amargura acabar com carreiras profissionais que estavam decolando. A amargura acaba com o futuro das pessoas. E isso acontece com crianças, adolescentes e jovens em direção aos seus pais. E acontece também com os pais em direção aos seus filhos. O Antigo Testamento, irmãos, o último versículo do Antigo Testamento
diz que se não houver conversão dos corações dos pais com os filhos e dos filhos com os pais, Deus diz: ferirei a terra com maldição. O problema de desentendimento entre pais e filhos, entre filhos e pais, é pior do que o desentendimento entre cônjuges. A Bíblia diz que quando marido e mulher brigam, as suas orações ficam impedidas. Vocês acreditam nisso? Acreditam? Então lembra disso, hein? Quando for brigar, lembra disso. As orações ficam impedidas. Quem não sabia disso? Fica impedida, irmã. Agora, o desentendimento entre pais e filhos, e entre filhos e pais, é pior do que o desentendimento entre cônjuges. Porque agora não é apenas orações impedidas, agora é maldição. Dá medo? Dá medo. Vamos tentar, quem é pai, não brigar com os filhos. E quem é filhos, não brigar com os pais. Amém? Os irmãos, quando quiserem tirar umas férias de orações atendidas, aí pode brigar. Marido e mulher. Depois pede perdão, volta e orações atendidas outra vez. Só não pode morrer nesse período. Tem que orar: Senhor, não me leva nesse período, porque eu vou voltar, tudo de bom vai voltar. Nós vamos fazer outra lua de mel. Amém? Não, muito amém não. Agora, meus amados irmãos, a amargura impede a pessoa que foi infectada de viver uma vida saudável, viver uma vida inteligente, viver o tipo de vida que Jesus chamou de vida abundante, que é uma vida com justiça, paz e alegria do Espírito Santo. Agora, a palavra de Deus, ela é o remédio, ela é o antídoto para que nós sejamos livres das toxinas decorrentes da amargura que envenenam a alma. E meus amados irmãos, e que podem emigrar da alma para o corpo. Ai, 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 essa é a pior parte. Essa é a pior parte. Quando a amargura emigra da alma para o corpo, e ela para lá no fígado, e a pessoa tem cirrose hepática. Mas essa pessoa, ela nem comia bombom com licor. Ela nunca tomou um copo de cerveja. Ela nunca tomou um cálice de vinho. Como que ela está com cirrose? Meu Jesus, ninguém da família dela teve problema no fígado. Só ela que está com cirrose. A amargura saiu da alma e parou no fígado. Doença psicossomática. Ai, ai, ai. O que é isso? Na nossa família nunca teve ninguém com diabetes. E agora, essa pessoa da nossa família com diabetes, o que é isso? Veio do DNA? Não, não veio. Veio da alma. E parou lá no pâncreas. Meus amados irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós. E Ele está tendo, porque o Espírito Santo e a palavra de Deus estão oferecendo nesta noite o modelo para viver uma vida espiritualmente saudável, emocionalmente saudável e fisicamente saudável. Eu diria que nesta noite nós estamos diante
do banquete da sabedoria. Oh, aleluia! A sabedoria está sendo servida a todos, e todos podem ter acesso a esses segredos que estão naquele pacote da oração de Jesus. Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios e entendidos, mas revelastes aos pequeninos, porque assim, Pai, foi da tua vontade. Na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo escreveu: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos, uma vida produtiva, uma vida plena, uma vida robusta, uma vida de êxito, uma vida de vitória, é a vontade de Deus para cada um de nós. Deus deseja que cada um de nós viva uma vida extraordinária. Porém, meus amados irmãos, para experimentar essas realidades, é preciso estar livre das escravidões da amargura que impede a pessoa de viver a vida ao máximo. Meus irmãos, a amargura é um dos venenos mais tóxicos para o espírito, a alma e o corpo. É por isso que o Espírito Santo apresenta em Efésios capítulo 5 e versículo 31, uma urgência urgentíssima. Existe urgência e existe urgência urgentíssima. Aqui em Efésios capítulo 5 e versículo 31, é uma urgência urgentíssima, porque o apóstolo diz: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias. E ele ainda completa: e toda a malícia. Eu quero fazer um acordo com os irmãos aqui nesta noite, que nós vamos levar para longe de nós toda amargura e cólera e ira e gritarias e xingamentos. Alguém grita aqui em casa? Pergunta para o seu marido: marido, eu grito? Pergunta para sua esposa: esposa, eu grito? Pergunta para o seu filho: filho, eu grito em casa? Ai, eu grito. Ele pode te ajudar. Pede para ele pegar o celular e gravar a hora que você está gritando, para depois, não é passar para todo mundo e nem colocar na rede social, não, para depois mostrar para você. Aqui a Bíblia não está dizendo: se for possível, ou se esforcem para, ou no que depender de vocês. Não, aqui há uma ordem, aqui há um comando, aqui há um mandamento: longe de vós toda a amargura, seja a amargura com razão, ou a amargura sem razão, porque, irmãos, às vezes a nossa amargura tem uma razão justificada de ser. Se não justificada, vamos falar justificável de ser. Agora, qualquer que tenha sido a origem, ou seja, a origem da amargura, a realidade é que toda amargura, com razão ou sem razão, ela é tóxica, ela é destruidora e ela é de um alto
poder de contaminação. É por isso que a Bíblia usa uma palavra que expressa totalidade. A palavra utilizada é toda a amargura. Não são apenas algumas amarguras. O texto bíblico é muito claro no sentido de que é preciso livrar-se, afastar-se, ficar longe de toda a amargura, sejam aquelas amarguras mais gravosas ou as amarguras menos gravosas. Há uma ilustração na Bíblia, no livro de Ruth, de uma mulher chamada Noemi. Ela se mudou de Israel para Moabe com seu marido e os seus 2 filhos. Chegando lá, o marido adoeceu e morreu. Algum tempo depois, os seus 2 filhos também morreram. E ela ouviu falar que Deus visitou Israel. E ela tomou uma resolução certa na sua vida: eu vou voltar para Belém. E ela fez o caminho de volta para Belém. E ao chegar lá, as pessoas olharam para ela e falaram: puxa vida, ela ficou velha. Mas ela não é Noemi? Como o sofrimento deixou Noemi velha? E ela disse: não me chamem mais de Noemi, chamem-me de Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ela estava amarga, irmãos, em relação a Deus. Ela sentiu que Deus tirara seu marido e seus 2 filhos, e isso fez com que em seu coração não apenas nascesse uma raiz de amargura, mas fez com que em seu coração essa raiz brotasse e virasse uma planta de amargura, e ela culpou a Deus por essas coisas. Pode ser que em algum momento nós tenhamos ficado, ou nós ainda estejamos decepcionados com Deus, estejamos amargurados com Deus. Há uma pergunta muito clássica: por que Deus está fazendo isso comigo? Eu já fiz esse tipo de pergunta. E ainda hoje eu preciso me policiar muito para não fazer uma outra, que muitas vezes eu tenho vontade de fazer. Porque Deus deixa eles fazerem isso comigo. Amargurado com Deus, decepcionado com Deus. Pode ser também, irmãos, que nós estejamos amargurados com alguém. Há pessoas que foram abusadas na infância, na adolescência. Há pessoas que foram abandonadas por pais, por mães, por namorados, por maridos, por esposas. Há pessoas que depois de fazerem o voto lá na presença do pastor, na presença do padre, anos depois, ouviram daquela mesma pessoa uma frase como uma punhalada pelas costas: eu odeio você, você é feia, você é feio. Meus queridos irmãos, há pessoas que foram maltratadas durante muitos anos, foram subjugadas. Há pessoas que experimentaram grandes perdas na vida, e o que restou para cada uma dessas pessoas foi um cálice de amargura. Agora, meus amados irmãos, quando nós lemos a carta aos Hebreus, nós entendemos que a amargura é um veneno inodoro.
ele não tem cheiro, ele é incolor, não tem cor, e é insípido, não tem gosto, e ele começa de forma imperceptível. Agora, o único antídoto contra esse veneno é a palavra de Deus, e o autor aos Hebreus descreve a amargura como uma raiz subterrânea, irmãos. Ela não pode ser vista. Isso indica que a amargura começa despercebida, começa como algo escondido na alma. E a leitura que nós fazemos é que não se trata de amargura, se trata apenas de uma insatisfação momentânea. E nós raciocinamos, eu estou chateado agora, mas isso vai passar. Porém, meus amados irmãos, ela fica incubada por longo tempo, ela fica no subsolo da nossa alma, e ela suga a nossa energia para o subsolo, como se alimentasse continuamente de pensamentos negativos e de emoções negativas. Agora, meus amados irmãos, uma raiz subterrânea não pode ser vista, mas o fato de você não poder ver a raiz não significa que ela não exista e que ela não possa nos afetar. Eu tenho obrigação de falar para os irmãos de que a amargura, ela não permanece no subsolo. Ela quebra a superfície para ser vista. É por isso, meus amados irmãos, que a amargura tem que ser erradicada desde a sua raiz. Porque, meus amados irmãos, a única maneira de erradicar uma erva daninha é erradicar a sua raiz venenosa. Agora, meus amados irmãos, a realidade é que há feridas que foram causadas em nós há muitos anos, e nós simplesmente deixamos aquilo de lado, mas aquelas feridas não foram tratadas, aquelas feridas não foram curadas, e deixar uma raiz de amargura adormecida no subsolo da nossa alma não vai nos levar ao processo de cura, porque essa ferida, de uma hora para outra, ela pode aparecer. E por incrível que pareça, irmãos, os anos se passam, e as feridas que não foram tratadas, elas permanecem em nós. E nós não podemos fingir que estamos curados, quando nós não fomos curados. Nós não podemos fingir que não estamos amargurados, porque às vezes no meio da noite, nós perdemos o sono, e acordamos, e nos pegamos pensando naquilo. Irmãos, eu carreguei por muitos anos uma amargura muito grave. Foi uma mágoa de uma pessoa que me humilhava publicamente. E com o tempo, irmãos, eu cheguei a colocar uma pedra sobre essa amargura. Eu enterrei essa amargura. Porém, a raiz estava lá no subsolo. O tempo passou, eu já era pastor de uma igreja em Pedreira, e uma noite, irmãos, eu preguei sobre o perdão unilateral, que consiste em você perdoar
quem não está arrependido. Que consiste em você perdoar quem continua a ferir você. Que consiste em você perdoar quem não merece. Quem continua falando mal de você. Quem continua atirando pedras em você. É o tipo de perdão que Estevão perdoou aquelas pessoas que o apedrejavam, porque a pessoa jogava a pedra e ele falava: Senhor, perdoa, não imputes pecados a ele. E ele jogava uma segunda pedra e uma terceira, e Estevão continuava perdoando. É o perdão com que Jesus perdoou aqueles que o crucificaram e nós estávamos ali. E eu, irmãos, preguei essa mensagem. E ao final da mensagem eu falei: irmãos, vamos tirar um tempo e vamos pedir para o Espírito Santo nos mostrar situações que nós colocamos uma pedra em cima, o tempo passou, a poeira cobriu, mas nós não perdoamos. E naquela noite, irmãos, o Espírito Santo me revelou: olha, até aquele problema que aconteceu há tantos anos, e você não perdoou. Eu mudei de lá, não vi mais a pessoa não podia mais me atingir, porque eu estava longe. Naquela época, não tinha essas redes sociais, que agora a pessoa pode escrever, e a gente acaba lendo. E naquela noite, irmãos, de forma unilateral, eu perdoei aquela pessoa, Jesus me libertou, Jesus me curou, e bendito seja o nome do Senhor. Olha, irmãos, pensando bem, no período que se sucedeu a esse episódio, ao primeiro, eu mudei daquela cidade, irmãos, eu tive por 2 vezes 2 convulsões. Sabe que agora me veio à mente: será que essas convulsões que eu tive, estava também envolvida essa raiz de amargura que estava em meu coração? É uma interrogação. E eu não vou encontrar nem médico, nem psiquiatra, nem psicólogo, só se for uma revelação. Mas se eu não souber nesta vida, quando chegar no céu, eu vou tirar isso a limpo. Eu vou querer saber se aquelas convulsões que eu tive tinha a ver com raiz de amargura, porque pode ser que tenha a ver com aquela raiz de amargura que estava no meu coração. Ah, mas eu tinha direito de ficar amargurado. Eu tinha direito de ficar amargurado, porque às vezes aquela pessoa falava as piores coisas a meu respeito publicamente, e assim, quando estava sozinho, ele ainda falava para mim: preto, não sei por que a princesa Isabel libertou os pretos. Preto tinha que ser escravo. Olha, irmãos, eu não sei se hoje eu já estou vacinado, porque somente diante de um caso concreto é que a gente sabe qual vai ser a nossa reação. Mas, meus queridos irmãos, a raiz de amargura contamina, a raiz de amargura envenena, não só aquele que é vitimado pela raiz de amargura, mas envenena também as pessoas que estão no seu entorno, na sua casa, na sua igreja, na sua empresa, na sua sessão, no lugar onde a pessoa está. Eu quero sugerir algumas medidas práticas que nós podemos tomar e que vai nos ajudar a encontrar a cura da amargura e a cura dos males conexos nas mãos, nos joelhos, nos pés, nas juntas, nas articulações e medulas. E agora eu estou com medo
de raiz de amargura também causar convulsão. Primeiro, descubra as fontes da sua amargura. É preciso desenterrar a raiz que é a fonte da amargura. Aquelas feridas, elas têm vida própria. E é preciso limpar o ferimento, tirar a casca e aplicar um curativo com o medicamento que vai trazer a cura, que é a palavra de Deus. Agora, o diabo quer que nós fiquemos numa zona cinzenta. O diabo, ele quer que nós tenhamos uma atitude passiva. Não deixa isso para lá. Eu vou colocar uma pedra em cima disso. Não. É preciso cavar fundo e desenterrar a raiz de amargura. Ao preparar esta mensagem, eu fui procurar alguma coisa sobre raiz. E eu li a respeito de uma planta que existe no Japão, que chama Kudzu, com K, Kudzu. E essa planta, irmãos, ela cresce 30 centímetros por dia. Em uma estação, ela chega a crescer 30 metros, porque ela se esparrama. E as suas raízes, ela gera, eu vou chamar, uma batata, do tamanho de uma ervilha, e chega também do tamanho de uma bola de futebol. E às vezes, essa batata está a 3,5 metros de profundidade. Então, é preciso cavar fundo para remover a raiz da amargura. Não deixe o diabo continuar enganando você. Não deixe o diabo continuar dizendo que se você deixar isso para lá, está resolvido. É uma mentira do diabo. E eu repreendo essa mentira pelo poder da palavra de Deus. Para isso se manifestou Jesus, para desfazer as obras do diabo. O diabo quer que fique como está. Mas o Espírito Santo está dizendo a você nesta noite que é preciso cavar fundo, é preciso cavar 3,5 metros na sua alma para remover essa raiz de amargura. A segunda medida prática que nos levará para a cura é: identifique as respostas pecaminosas que você deu. Porque, meus amados irmãos, não é porque nós fomos feridos que nós podemos revidar, ferindo aquele que nos feriu. Porém, na maioria das vezes, nós respondemos às dores que nos são causadas com respostas impróprias, que incluem julgamento, desonra, falta de perdão e ressentimento. Agora, para que a cura aconteça, nós devemos chamar essas respostas que nós demos pelos nomes que realmente elas merecem: pecado. Não é porque alguém pecou contra nós que nós vamos pecar contra ele ou contra ela. Em terceiro lugar, depois de identificar as nossas respostas pecaminosas, arrepender-se
das respostas inadequadas e pecaminosas e da nossa atitude diante daquele que nos feriu. O nosso modelo de comportamento é Jesus. Na primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 21 em diante diz: porque Deus os chamou para fazer o bem, mesmo que isso resulte em sofrimento, pois Cristo sofreu por vocês. Ele é o seu exemplo, sigam seus passos. Ele nunca pecou, nem enganou ninguém, não revidou quando foi insultado, nem ameaçou se vingar quando sofreu, mas deixou seu caso nas mãos de Deus, que sempre julga com justiça. Depois de tudo isso, nós precisamos, em quarto lugar, estabelecer respostas, novas respostas que honrem a Deus. Isso significa que nós precisamos trocar os velhos pensamentos de amargura, de revolta, por uma mente renovada. Nós precisamos deletar algumas palavras do nosso vocabulário. Eu já falei, diante de certas agressões, isso não vai ficar assim. Você não me conhece, você não sabe do que eu sou capaz. Não me deixe com raiva. Agora eu estou arrependido de ter falado isso, mas não é brincadeira não, porque o velho Adão está sempre querendo ir para Diadema. O velho Adão está sempre querendo sair da cruz e tomar atitudes como um homem tomaria. Agora, meus amados irmãos, Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo está dizendo que nós precisamos reorganizar os nossos processos mentais. Precisamos reorganizar o nosso raciocínio. Precisamos de reprogramação. Precisamos voltar as nossas mentes à configuração original. Precisamos fazer uma reengenharia nos nossos processos mentais. Agora, isso exige reagir às agressões com a bondade de Deus, com o amor de Deus, com a misericórdia de Deus e com a graça de Deus. Ah, mas isso não é possível. É possível sim. Você já tem dentro de você a natureza divina. A natureza divina é superior à natureza adâmica. E a natureza divina já está dentro de mim e dentro de você. Glória a Deus. Glória a Deus. Queridos irmãos, nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. E nós vamos ajudar uns aos outros. Se você tiver dificuldade, peça ajuda. Peça ajuda para um amigo, para um irmão. Peça ajuda para o pastor. Peça ajuda para um pastor. Peça ajuda para mim. E você vai conseguir fazer isso. Eu não sei. É algo entre você e Deus. Mas eu gostaria, irmãos, que nós, durante essa semana, pensássemos nesta mensagem. Eu quero sugerir que você, nessa semana, volte ao YouTube e veja essa mensagem
outra vez e peça ao Espírito Santo que traga à sua memória coisas que você colocou uma pedra em cima. O tempo passou, a poeira cobriu, mas a raiz de amargura está lá no subsolo da sua alma, porque ela é raiz. E pode ser que você tenha que cavar profundo, mas você vai cavar. O Espírito Santo vai te ajudar. Nós vamos te ajudar. A igreja estará, nós estaremos orando uns para os outros, dizendo: Senhor, esta é uma semana muito importante na minha vida e na vida dos meus irmãos. Ajuda-nos, a cada um de nós, para que nós fiquemos longe de toda raiz de amargura, para que nós removamos do subsolo de nossas almas toda raiz de amargura, em nome de Jesus, amém. Por favor, curve a sua cabeça e coloque a sua mão sobre o seu coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Do coração procedem os bons pensamentos, os maus pensamentos. O coração, meus amados, é o que distribui tudo quanto nós produzimos em nosso interior. Ó Senhor, pela tua graça e bondade maravilhosa, eu compartilhei esta palavra de cura para os meus irmãos e as minhas irmãs. Cura no espírito, cura na alma, mas também, Senhor, cura de dores nas mãos, nos joelhos, nos pés, nas articulações, nas juntas. Também, Senhor, pelo poder da tua palavra, do teu toque, a cura, Senhor, que parte da medula óssea para o interior e o exterior do corpo. Ó Senhor, o Senhor escolheu esta noite, na simplicidade desta igreja, para realizar esta obra tão magnífica, tão maravilhosa, tão expoente em nossas vidas. Confirma, Senhor, esta cura na alma e no corpo, e ajuda a mim e aos meus irmãos, que possamos passar o arado no chão de nossos corações e cavar mais fundo, mas que não fique nenhuma raiz de amargura, nenhum fragmento de raiz de amargura, mas nós vamos peneirar a terra e vamos tirar todo resquício de raiz de amargura, e nós estaremos livres para te servir e para que o Senhor realize em nós a tua boa, agradável e perfeita vontade, em nome de Jesus. Diga comigo amém. Glória a Deus.